Uma boa tarde a todos. Seguimos aqui nas entregas de moções de aplauso. Essa é a 5ª moção de aplauso do dia e é oferecida pelo vereador José Roberto Segala ao Bauru Tênis Clube, o BTC, por seu centenário exemplo de tradição, compromisso social e fortalecimento do esporte, cultura e lazer na sociedade bauruense, honrando nestes 100 anos o nome do município de Bauru em âmbito nacional e internacional. Eu quero lembrar aqui a todos que essa homenagem ela foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru e nesse momento eu já passo a palavra aqui ao vereador Segala. Muito boa tarde, senhor presidente, no momento, vereador Locadora, boa tarde, vereador Márcio, boa tarde a todos os presentes que estão aqui prestigiando esse momento. Fico muito satisfeito de poder estar fazendo essa homenagem ao Bauru Tênis Clube, no momento em que esse clube comemora 100 anos de existência. Aqui está uma parte da diretoria representando o clube como um todo, e eu tenho que dizer, necessariamente, Deus deu algumas condições para mim que eu soube aproveitar no momento certo. Eu tenho uma história com o BTC, que é muito antiga. Eu entrei como sócio do clube em 1958. Então, os senhores têm uma ideia de quanto tempo isto faz. E, logo em seguida, comecei a jogar tênis com o seu Cláudio Sacomandi, e, em 2 anos, consegui ser campeão brasileiro de tênis em Belo Horizonte. Fui o primeiro campeão brasileiro de tênis, muito embora o tênis tivesse outros títulos, também como clube de tênis, mas campeão brasileiro, do Campeonato Brasileiro, eu fui o primeiro. O ano seguinte, ganhei de novo, virei bicampeão brasileiro. E, a partir daí, o tênis não parou mais. Nós fizemos dezenas de campeões brasileiros. O tênis tem uma quantidade enorme de gente que foi também campeão brasileiro de tênis. Então, eu tenho orgulho de ter aberto essa porta ali no Bauru Tênis Clube. Posteriormente, já aqui na condição de vereador, eu tive a oportunidade de dar o nome do Cláudio Sacomandi para aquela rotatória que fica ali no final do cruzamento da Avenida Comendador Marta com a avenida que dá acesso ao tênis. Aquilo chama-se complexo rodoviário Cláudio Sacomandi. Nós fizemos, na ocasião, inclusive, a praça ter o formato de uma bola de tênis, né? Então, essas coisas, para mim, são extremamente relevantes. Depois, eu acabei sendo presidente do Bauru Tênis Clube. E hoje, aqui nesta condição, estou tendo a oportunidade de homenagear o meu clube do coração no momento em que ele completa 100 anos de existência. O clube tem uma participação na história de Bauru muito grande, porque, se os senhores lembrarem, quantos clubes nós já tivemos nessa cidade e quantos sobreviveram, não tem mais do que 1 ou 2 dedos na mão para fazer a contagem, que desapareceram. E o tênis, não. O tênis, desde que foi criado, sempre se manteve ativo. Chegando agora, nesse momento em que estamos, com 4.425 sócios, o que mostra a pujança do Bauru Tênis Clube. É só ir ao Bauru Tênis Clube para a gente ver quantos bauruenses estão ali frequentando o clube e desfrutando de tudo aquilo que o clube oferece. Em grande parte, isso é possível graças ao trabalho dos senhores que representam aqui a diretoria. A diretoria está fazendo um belíssimo trabalho
O tênis está vivendo uma fase áurea, em que a quantidade de coisas que o tênis está oferecendo ao seu associado é uma quantidade que não deixa ninguém sem ter alguma coisa para fazer. Então, eu tenho muita satisfação em, nesse momento, poder homenagear o Bauru Tênis Clube pelos 100 anos de existência, cumprimentar toda a diretoria, desde o presidente, não pôde estar conosco aqui porque está recém-operado, mas toda a diretoria, pelo trabalho que está fazendo no Bauru Tênis Clube, e dizer que o Bauru Tênis Clube vai ter continuidade, sem sombra de dúvida, na história de Bauru, pela sua pujança. Por quê? Porque, mais do que ser sócio do BTC, ser BTCista é uma condição que não tem tamanho. É igual você dizer que você é sócio do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e poder dizer, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou noroestino. Isso é um estado de espírito. Ser BTCista não é simplesmente ser sócio do BTC. É um estado de espírito em que a gente se integra ao clube e tem o clube como extensão da nossa casa, que, aliás, o BTC tem muito orgulho em dizer que ele é uma extensão do lar de todos os seus associados. Então, aceitem os cumprimentos que a Câmara dos Vereadores de Bauru, aqui representada, vereador Locadora tem uma história também de participação lá no Bauru Tênis Clube, criança ainda, já frequentava o Bauru Tênis Clube, Márcio também tem uma história boa de ligação aqui com o Bauru Tênis Clube. Então, a Câmara de Vereadores está reconhecendo a importância do Bauru Tênis Clube na história de Bauru. O que o Bauru Tênis Clube fez e faz para divulgar o nome de Bauru, eu evidentemente me referi ao tênis, primeiro porque é o tênis que está no nome do clube, mas o Bauru Tênis Clube, em muitos outros esportes, tem destaque nacional. Nós temos aí um BTCista, que é o Barbosa, que está no Hall da Fama do basquete mundial. Então, são orgulhos que o Bauru Tênis Clube tem dos seus atletas, daqueles que disputam em nome do Bauru Tênis Clube. Está toda hora, a gente está vendo campeões ali dos vários esportes que nós oferecemos, e eu me referi ao tênis porque o tênis é realmente aquele que está no nome do próprio clube. Mas é um clube poliesportivo, com destaque em muitos esportes. Então, aceitem os cumprimentos, levem ao restante da diretoria essa mensagem que eu estou dando de parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo lá, um trabalho extremamente dedicado. Eu sou testemunha, eu vejo vocês trabalhando ali, eu vejo a disposição que vocês têm, e não é só a dedicação. Tem diretores que se fazem presentes todos os dias no clube. Então, isso é uma coisa que tem que ser destacada, porque mostra o interesse e o compromisso de fazer bem feito o trabalho que foi confiado. Vocês estão fazendo isso, estão fazendo muito bem, e eu cumprimento a todos vocês. Recebemos aqui o vereador Dário também, com muito prazer. Nós temos um vídeo para mostrar um pouco daquilo que é o Bauru Tênis Clube, desde a sua origem. Eu estou evitando de ler a moção de aplauso, porque ela descreve o Bauru Tênis Clube. O vídeo vai descrever. Terminado o vídeo, quero fazer a entrega oficial da moção aqui, que nós fizemos. Aliás, já foi destacado uma moção aprovada por unanimidade aqui pela Casa, fizeram questão todos de destacar que todos os nossos vereadores também homenageiam o Bauru Tênis Clube. TV Câmara, vamos lá assistir o vídeo, então. Boa noite a todos, espero que estejam aproveitando esta noite de gala, preparada para celebrar os 100 anos do Bauru Tênis Clube. É justamente sobre essa história que eu gostaria de falar.
Uma história que começou quando Bauru ainda era uma jovem cidade de apenas 30 anos e vivia um período de grandes transformações. Na década de 1920, novas estruturas e serviços começavam a acompanhar seu crescimento, enquanto a vida urbana ganhava ritmo, encontros e novas possibilidades. Foi nesse ambiente de transformação e novas possibilidades que, em 1924, Kazuki Irie, então secretário do consulado japonês no município, reuniu alguns amigos para construir a primeira quadra de tênis da cidade, na esquina das ruas Virgílio Malta e 15 de Novembro. A iniciativa logo despertou o interesse dos bauruenses e, em pouco tempo, a cidade já reunia muitos apaixonados pelo esporte. Para dar forma e futuro àquela paixão que crescia em Bauru, no dia 1º de agosto de 1926, foi oficialmente fundado o Bauru Tênis Clube. Sua primeira sede social foi instalada no coração da cidade, na esquina das ruas Antônio Alves e 7 de Setembro. Naquele mesmo dia, uma Assembleia Geral escolheu o primeiro presidente do clube. A novidade ganhou a primeira página do Correio de Bauru, anunciando que um grupo de jovens acabava de criar o Bauru Tênis Clube. Kazuki Irie doou o material necessário para uma quadra. A Sociedade Noroeste contribuiu com uma rede e 2 raquetes. E eu também fiz questão de presentear o novo clube com uma elegante raquete. Mais de 2 meses depois, em 21 de outubro de 1926, o BTC já entrava em quadra para sua primeira competição. Era o início de uma trajetória que seria marcada por grandes equipes, novos talentos e muitas conquistas. No começo da década de 1940, sob a orientação do professor José Stockel, uma nova geração começou a despontar. Assim nasceu a equipe Primavera, um time que durante muitos anos fez história como praticamente imbatível. Quando José Stockel se mudou para Curitiba, a diretoria convidou o tenista Cláudio Sacomandi, então radicado em Marília, para dar continuidade ao trabalho. E foi o encontro perfeito. Com conhecimento, experiência e dedicação, Sacomandi formou uma nova geração de atletas, que levaria o nome do BTC e de Bauru a novas conquistas. Criado inicialmente para o tênis, o BTC logo se tornou também um importante espaço de convivência, encontros e grandes momentos da vida bauruense. Em 1946, ao assumir a presidência, o Dr. Célio de Almeida adquiriu propriedades na rua 7 de Setembro, preparando o clube para um novo tempo de crescimento. Em 1960, durante a terceira gestão de Gabriel Rabelo, nasceu uma nova sede social. Imponente, ela ficou conhecida como Transatlântico de Concreto e, durante décadas, foi cenário de encontros e celebrações que marcaram gerações. Não paramos por aí. Na gestão de Bleir Martini, surgiu a ideia da sede de campo, com a aquisição da primeira gleba. Mais tarde, nas gestões de Nilton Silveira e José Haroldo Segala, outras 2 grandes áreas foram incorporadas, totalizando cerca de 250 mil metros quadrados dedicados ao esporte, ao lazer e ao convívio.
Aos poucos, a sede de campo ganhou novas modalidades, novas estruturas e a grandeza que conhecemos hoje. Mas uma história como essa não se conta apenas com palavras. É preciso vê-la continuar. Antes de me despedir, peço desculpas pela indelicadeza de não ter me apresentado. Meu nome é Jerônimo de Cunto Júnior, eu era médico, tenista e fui o primeiro presidente do Bauru Tênis Clube. Passaram-se 100 anos desde que, ao lado de homens sonhadores, ajudei a lançar os primeiros passos do nosso querido BTC. Confesso que meu coração se enche de emoção e orgulho. 100 anos depois, vejo gerações que cresceram aqui, amizades que nasceram, famílias que se encontraram, que passaram a chamar este clube de lar. A todos que mantiveram esta história viva, deixo o meu reconhecimento e minha mais profunda gratidão. Parabéns, Bauru Tênis Clube, pelos seus 100 anos. Obrigado a todos. Adeus. Tchau. Parabéns mesmo. Ficou muito bom, ficou excelente. Beleza. E aí nós destacamos, o vídeo mostrou quantos esportes a gente tem, quanto o clube é frequentado, e é preciso se mencionar também, aliás, é necessário mencionar o trabalho social que o Bauru Tênis Clube faz aqui na nossa cidade. Nós acolhemos um número enorme de crianças e adolescentes que não têm condição de frequentar o clube, mas são acolhidos dentro do clube e ali participam de uma série de atividades que, inclusive, provocou destaques dentre eles. A coisa mais bonita que tem é que eles não são segregados. Se vocês chegarem lá no Bauru Tênis Clube, vocês não identificam quem são aqueles que não são associados, porque integram os programas sociais, e as crianças nossas que estão participando junto com eles. Então, isso é muito dignificante e é uma das coisas que precisa ser enaltecida no Bauru Tênis Clube, é essa participação aqui, ajudando a cidade de Bauru nesse trabalho social de acolhimento. Então, agora eu vou fazer a entrega da moção para que ela possa depois ficar lá nos nossos anais. Ricardo. E agora com a palavra o nosso vice-presidente, no momento presidente. Eu sou o presidente em exercício, que o presidente não pode fazer exercício hoje, né? Então, assim, eu não sou homem de palavras, sou homem da obra. Não? Mas tudo que podia ser falado, o Segala falou, se emocionou, eu também. O nosso Jerônimo, nosso primeiro presidente, também falou e se emocionou também. O BTC se confunde com a cidade. A cidade tinha 30 anos quando o BTC começou, né? Embora você tenha entrado em 58, o BTC já está até velhinho na sua idade. Aqui de 58, acho que só eu, né? Só eu. Então, eu queria agradecer muito, em nome do BTC, da diretoria do BTC, a todos vocês, vereadores. Tá? Muito obrigado. Marcinho. Bom. Segala, você, nosso comandante de sempre, de uma fase bem difícil,
né, Segala? Enfrentamos a pandemia, não foi fácil, 4 anos, muito difícil, muito difícil. Mas vamos em frente, certo? E quem precisar conhecer, quiser conhecer, praticar um bom esporte, uma boa conversa, né, temos para tudo. Realmente é difícil até lembrar todos os esportes. Vou tentar numerar: futebol, tênis, pickleball, futebol, beach tênis, natação. Sauna esporte. Sauna esporte, xadrez, biribol, academia fantástica, judô, até sinuca nós temos, até sinuca, levantamento, halterocopismo e esses aí todos. Então, muito obrigado. Tem a bocha, esqueci a bocha dos velhinhos também. Então, muito obrigado. O BTC tem muito a agradecer à Câmara pela homenagem. E contem sempre com a gente lá. Tá bom? Fala de conta. Não só aproveitar, claro, agradecer a homenagem que a gente recebe com muita emoção, né? Aliás, todos nós ficamos muito emocionados justamente pelo espírito, né? De sermos todos betecistas, né? Então isso, e quando a gente aprofundou na história, principalmente os mais jovens que talvez não conheciam da forma como a gente pôde apresentar, realmente faz a gente se sentir ainda muito mais feliz de compor esse núcleo, né, dos betecistas. E eu acho que esse vídeo ficou muito importante para a gente poder divulgar, não só internamente, mas agora para toda a população, conhecer um pouquinho da história, de como veio e dos grandes êxitos do esporte que o BTC trouxe, inclusive representando o município. E o senhor colocou sobre os projetos sociais, vale a pena destacar que esse é um ponto importante que a gente coloca, porque é um ponto que toda diretoria tem em comum, que é a integração, né, do associado com toda aquela nossa comunidade, que a gente acha isso é um ponto muito importante, né, e muitas vezes a gente transforma esses jovens, essas crianças, através do esporte. Poderiam estar por outros caminhos e ali, pelo esporte, incentivados a manter-se com a educação em dia, etc. Isso acaba sendo um ponto muito importante que eu gostaria de destacar, né? São projetos sociais que hoje a gente já está revelando alguns nomes e, com certeza, eu acredito que num curto espaço de tempo, novos campeões representando o Bauru Tênis Clube e representando o município de Bauru. Muito obrigado. Vereador Márcio. Doutor Segala, parabéns pela mais que merecida, né? Depois de um vídeo maravilhoso desse, é até difícil falar, né? Eu vou falar de vocês. Eu tive uma trajetória de 15 anos, se vocês me aceitarem de volta, eu vou voltar, né? Mas eu vi a mudança, eu lembro de uma eleição que a gente fechou, há uns 25 anos atrás, a gente fechou a Gustavo Maciel, depois teve a venda, mas eu vi cada um de vocês, meus amigos, que lá dentro do Bauru Tênis, eu fiz muitos amigos que vocês são meus amigos, todos vocês que estão aqui, o Caíto, o Ricardo, o Guto, todos vocês. Fiquei amigo por causa do Bauru Tênis Clube. E eu vi a história da transformação, do que aconteceu hoje, 4.500, o lado de sócios, o lado financeiro ótimo, o exemplo de administração. E foram vocês, jovens como eu lá há 30 anos, que se engajaram, começaram e fizeram o Bauru Tênis Clube merecer esse centenário de história. Eu vi tudo isso. E foram vocês, a garra dos associados, né, que há uns 25, 24 anos atrás estava dando uma patinadinha, todo mundo sabe, e vocês transformaram. E vocês são. É o que o doutor Segala falou, o betecismo. Vocês são o BTC. Todos vocês, o Dedinho, estou vendo o Godô, o João Campoy, todos meus amigos lá. Vocês são o coração do clube. E eu fico muito feliz de ter conhecido todos vocês e os outros. Parabéns, viu, doutor Segala? Inclusive, eu conheci meu amigo, meu parceiro, minha enciclopédia, uso o doutor Segala. Conheci o doutor Segala no Bauru Tênis Clube.
obrigado por vocês, obrigado pelo Bauru Clube. Bauru Tênis Clube é a história de Bauru. Olha essas madeiras aqui, ó, centenária. Parabéns, Bauru Tênis Clube. Vereador Dário. Bom, parabenizar também a iniciativa do vereador Dr. Segala pela iniciativa e por todos os vereadores que apoiaram e aprovaram essa moção. E a gente sabe que a dificuldade ao longo dos 100 anos aí, a gente sabe, se você dá uma olhada, às vezes dá até dó, quantos clubes que a gente às vezes visita e você vê lá abandonado, vê destruído, que a gente chega no lugar e fala, poxa, uma estrutura dessa abandonada, não teve um carinho, um cuidado. Então, eu acho que o BTC é um grande exemplo aí de garra, de administração, de quem pegou, daqueles que frequentam ali. Eu acho que é com amor, quem administra também faz com amor. Então, acho que só tem mais que merecida parabenizar todos os BTCistas, é isso mesmo? BTCistas que possam cada vez mais, assim, nunca deixar essa chama apagar, porque eu acho que o projeto, quando nasce, se a gente não tiver alguém para a gente dar sequência, a gente preparar alguém, a gente vai ver que vai ficar destruído. Então, acho que isso aí é muito importante, que essa chama ela possa acender e brilhar cada vez mais. Parabéns, BTC, parabéns a todos vocês. Mas alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma... Tá tranquilo? Vereador Segala, parabéns pela iniciativa. Que vídeo, gente. Eu vendo esse vídeo aqui, eu confesso que eu me emocionei. Você vê a história, você vê acontecendo, falando. A IA veio para fazer isso também, né? Para nos emocionar. Eu fiquei muito emocionado mesmo, de verdade. Ainda mais quando você vê falando o nome do Cláudio Sacomandi. Eu estava falando para o vereador Segala nos bastidores, que eu acho que toda criança de Bauru, todo adolescente de Bauru, teria que passar pelo BTC. Todos. E eu tive esse privilégio. Com 11 anos, o meu pai era garçom lá no BTC, então ele era garçom do BTC, e aí, como ele tinha uma amizade ali com o Cláudio, com o Celso, surgiu uma vaga de pegador de bolinha. Aí meu pai fala, filho, você quer ir lá pegar bolinha no BTC? Tinha 11 anos. E começou, né? Pegar bolinha aqui, pegar bolinha ali, e aí você tem a felicidade de bater no paredão. De repente você começa a jogar mais um pouquinho e tem ali, marca o horário, e aí sempre tem o colega que chega um pouquinho mais atrasado, né? Ou que não vai poder ir, porque sempre tem uns compromissos. Joga comigo, Juninho, joga comigo. E você vai jogando, e você vai jogando. E eu lembro, cara, como se fosse hoje, o dia que o Cláudio falou assim para mim, ó, né? E na época trabalha lá até hoje, Tatu, Toninho, o Éder, tudo amigo meu, tudo da minha época que foi ali comigo. E eu lembro que o Cláudio falou assim para mim, eu vou te federar, eu quero te federar. Cara, ele foi lá, me federou, o clube pagou a federação, eu não tinha raquete, me arrumaram as raquetes. Eu lembro que eu ia disputar campeonato, eu chegava lá com a minha raquetinha, vereador Segala. E às vezes você ia, né, o pessoal ia com aquelas mochilonas, aquelas coisas, e eu chegava ali com a minha raquete, e vai ganhando, e ganha um, e vai em Lins, e vai ganha 2. Eu lembro que eu consegui chegar a ser o 12º do estado pelo BTC. E jogando tênis, cara. E eu, assim, a minha maior alegria era poder, sabe, assim, vivenciar aquilo. Porque ali o tênis me ensinou muita coisa. É diferente. Você está ali no meio de pessoas, somente pessoas boas, quando acaba aquela conversa. Eu vivi isso, cara. O BTC me ensinou muito. E se eu não tivesse passado pelo BTC, às vezes eu nunca saberia ter pegado numa raquete. Sabe, eu poder fazer isso. O tênis, eu depois de 20 anos, eu tive indo jogar, depois de 20 anos que cara, que delícia que é. É a coisa mais gostosa do mundo, você fica ali jogando, e assim, eu fico pensando, o tanto de criança, vereador Segala, por mais que vocês tenham esse projeto social que vai lá, mas o tanto de crianças que poderia ter jogado tênis, passado pelo BTC, e eu fico até triste que parece que agora a lei não permite mais ter o pegador de bola, sabe, como que não? Sabe, é algo que, é diferente.
E terminando lá no Vila Dutra, agora tem uma quadra de cimento, que é de futebol, tudo. O Gu até me mandou o vídeo, deve ter mandado pro Marcinho também. O pessoal jogando tênis lá, cara, na quadra do Vila Dutra. Colocaram uma rede. Meu, gente que nunca pegou numa raquete. Você imagina o tanto de gente que não tem na nossa cidade, no nosso estado, no país, que se pudesse ter a oportunidade de jogar tênis, o que não seria? E eu tive esse privilégio, cara. E graças ao BTC, graças ao Cláudio Sacomandi, Celso Sacomandi, o que eu vivi ali, vereador Segala, cada amizade, cada aprendizado, cada sócio que sempre nos tratou com respeito, sempre me colocou lá em cima. E eu sou muito grato ao BTC, cara. Então, parabéns, vereador Segala, parabéns ao BTC. E esse vídeo, cara, olha, é lindo. Quem fez esse vídeo tá de parabéns. Foi um dos vídeos mais bonitos que eu vi na minha vida. Não sei se é porque a gente tem a história com o clube, mas você pegar aqui no caso, né, o seu Jerônimo, o primeiro presidente, você colocar o cara falando, você viver cada momento. Parabéns de verdade, de coração. E esse vídeo tem que espalhar. Parabéns, BTC, de coração. Gente, nada mais havendo a tratar. Essa presidência dá para encerrar essa moção de aplausos às 17h37.